Todo dia o RJ1 acompanha os transtornos no transporte público da cidade e do estado, você sabe, né? O trabalhador perde horas e horas por causa da falta de linhas suficientes de ônibus, de BRT que quebra, de problemas nos trens, de um sistema de barcas que não atende a população como deveria. Tá sabendo? A gente está sempre mostrando aqui. E essa história não começou de agora, não. É de décadas atrás. A partir de hoje, nós vamos fazer uma viagem. Mas no tempo, essa viagem é no tempo, tá? Para percorrer o caminho que nos trouxe a essa situação. Essa série especial de 5 reportagens é feita pelos jornalistas Danilo Vieira, Pedro Assir, Felipe Azevedo, Maurício Souza, Jenner Neves e Felipe Magalhães. Qual é a primeira imagem que vem à cabeça quando a gente fala de transporte no Rio de Janeiro? É um BRT caindo aos pedaços, explodindo de gente? Ou são as linhas regulares que foram sumindo ao longo do tempo? Talvez seja um trem sucateado, abandonado, perigoso. Tem o metrô, que custa caro. E o VLT moderno, mas que pouca gente usa. Por que é que os transportes da cidade deixam tanto a desejar? Nós preparamos uma série de 5 reportagens para tentar entender como a mobilidade foi desenhada ao longo da história e como a gente chegou até aqui. Nosso ponto de partida é a Baía de Guanabara. Foi ao redor dela que a cidade nasceu e foi navegando por ela que surgiram as primeiras linhas de passageiros alguns séculos atrás. A primeira linha interessante, assim, nesse circuito que a gente está trabalhando, é essa que vai da Gamboa, né, até Botafogo. É Botafogo. Essa é a primeira linha urbana, certo. Porque a ligação Rio-Niterói já é muito mais antiga, né? Começa lá nos anos... Bom, já começa no final do 18, mas tem incremento a partir de 1835. Quando Niterói vira a capital da província do Rio de Janeiro, né? O transporte, de certa forma, faz parte do DNA do Rio. Foi a circulação de mercadorias pelos portos que fez com que a cidade se desenvolvesse mais do que as outras. Inhaúma, né? Irajá, Inhomirim, Suruí, Porto de Iguaçu, todos esses portos eram portos fluviais que recebiam a produção do recôncavo da Guanabara e traziam para o porto do Rio de Janeiro, que era um porto fantástico. Aqui, hoje em dia, onde temos a Praça 15, né? Ali era o porto do Rio de Janeiro, e daqui ia para a Europa. O Rio é um porto tão importante, né? Que ele se torna quase que uma esquina do mundo. Hoje a Praça 15 é mais conhecida pelo trajeto Rio-Niterói. Daqui também partem barcas para a Ilha do Governador e Paquetá. Mas a fase não é boa. Nos últimos anos, o número de passageiros da barca vem caindo drasticamente. A concessão ia vencer mês que vem. A concessionária chegou a dizer que não ia prorrogar, mas depois fez um acordo com o governo do estado para ficar mais um ano. A concessão da barca, acho que em 2013, 2014, se comprou barcas chinesas. As barcas chinesas são extremamente caras, a gestão, a manutenção, elas não entravam na estação, enfim. Eu acho que tem um básico de diálogo que falta completamente. As barcas também vão aumentar nos próximos dias. E para saber como elas estão funcionando, hoje cedo eu fiz uma travessia Niterói-Rio. O movimento maior é entre 4h30 e 11 da manhã, mas o horário do pique mesmo, né, é agora, às 5h30, que é a hora que a maior parte das pessoas saem de Niterói para ir para o Rio. E aí, é bom fazer essa viagem? Sempre foi, é melhor do que trem. É melhor do que trem? É, porque todo mundo viaja sentado. É? E o senhor costuma curtir a paisagem sentado aqui de dentro dessa barca? Mas as paisagens já estão tudo poluídas. E se de alguma forma a gente pudesse retomar linhas do passado e avançar para novos destinos? Para onde será que dava para ir navegando? Do Paço saíram outras linhas, para Paquetá, a partir de 1870, para a Ilha do Governador, para várias outras regiões, para Inhaúma. As linhas de barcas do centro a Botafogo eram chamadas de bondes marítimos. Fazia uma referência ao transporte que era conhecido como bonde. Agora imagina descer na Praça 15 de barca e depois pegar um bonde. A primeira linha começou a circular em 1856. Tinha 7 quilômetros de extensão. Saía da Praça Tiradentes e ia até a Rua Conde de Bonfim, na Tijuca. E um detalhe, era puxada por burro. O bairro da Muda
Não é porque existe uma mulher que não sabe falar ou não consegue falar. É a muda de burros. Ali chegavam os burrinhos e ali mudavam os burrinhos para subir para o alto da Tijuca. 20 anos depois, a frota era composta por 600 burros e 71 bondes. Cada carro tinha capacidade para 30 passageiros, 18 sentados e 12 em pé. As ferrovias de rua, como eram chamados os caminhos do trilho, passavam pelo Largo do Machado, Botafogo e Jardim Botânico, na Zona Sul. Na Zona Norte, São Cristóvão e Vila Isabel, áreas nobres. As linhas eram concedidas a investidores privados, principalmente estrangeiros, pelo governo imperial. O sujeito ganhava a concessão de bonde e a área que ele ia lotear, né? O exemplo mais interessante é a Vila Isabel. Mas Copacabana não é diferente disso, né? O Barão de Ipanema ou o Barão de Drummond, eles ganham essas concessões e fazem também os loteamentos. Então, o bonde, ele tem essa característica de levar o trilho e de também ocupar a cidade. Em 1870, os bondes transportavam 20 milhões de passageiros ao ano, sendo que a população brasileira não chegava a 10 milhões. O serviço crescia, algumas insatisfações também. Já naquela época, o preço da tarifa estava salgado para o trabalhador. A gente fala, por exemplo, a revolta do Vintém, no Rio de Janeiro, em 1879, foi que se acrescentou uma taxa pelo Império nas tarifas de um vintém, né? E isso não era relativamente irrisório na época, mas quando você contava no mês, no ano, enfim, já pesava de alguma forma o trabalhador que utilizava o transporte dos bondes. Mas, ao mesmo tempo, existia um sentimento de orgulho no transporte. A primeira linha elétrica da América Latina foi inaugurada aqui, em 1892. No dia da abertura, o trajeto Largo da Carioca, Largo do Machado, contou com a presença do presidente Floriano Peixoto. O Rio se transformava na velocidade da luz, mas ainda tinha bonde rodando com burro, o que ficou proibido a partir de 1928. Época em que a metrópole sonhava se tornar uma Paris tropical. Na virada para a década de 1930, a cidade ultrapassava a marca de 2 milhões de habitantes. Período marcado na política pelo começo da Era Vargas e no transporte pelo aumento na circulação dos trens. Mas vamos deixar essa história para depois? Os trens tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da cidade e é sobre eles que a gente vai conversar amanhã. Tá marcado então, Danilo, como você viu na reportagem, a CCR e o governo do estado fizeram um acordo em dezembro para manter a operação das barcas por mais um ano depois do fim do contrato em fevereiro. Mas isso depende da aprovação do Ministério Público e da homologação da Justiça. A CCR afirmou que, se o acordo não for aprovado, vai ser obrigada a começar a desmontar a operação já a partir dessa quinta-feira agora. Já o governo do estado disse que trabalha para que aconteça essa homologação. O Tribunal de Justiça do Rio disse que seria feito o acordo para a prestação do serviço continuar. Disse que não consta movimentação do Ministério Público e não respondeu sobre o prazo de homologação. Nós também procuramos o MP, que disse que está apurando esse caso. É outro assunto que a gente vai continuar acompanhando de perto. Essa semana, o RJ1 exibe uma série de reportagens especiais sobre a história da mobilidade no estado do Rio. Nosso objetivo é entender e explicar também como as cidades se formaram e se transformaram junto com bondes, ônibus, barcas, trens, metrô, BRTs. É viajar para o passado e ver como chegamos até essa situação que o trabalhador enfrenta diariamente. Hoje, a gente embarca nos trens. A reportagem é do Danilo Vieira, do Pedro Assir, do Felipe Azevedo, Maurício Souza e Felipe Magalhães. Resumindo em números, são 8 ramais, 102 estações, 270 quilômetros de trilhos interligando 11 municípios, 22 trens em circulação, cada um com capacidade para 1.200 passageiros.
tinha uma estimativa antes da pandemia que eram transportadas de 600 a 700 mil passageiros por dia. Hoje tem uma previsão que esse número reduziu para 450 mil passageiros por dia. Um sistema que nasceu não para levar gente, mas mercadoria, principalmente café. Por razões do porto, quer dizer, ele vem trazer café para o porto do Rio de Janeiro. Secundariamente é que ele começa depois a ter as chamadas linhas de subúrbio, que iam carregar gente. O trem se transformou no transporte do trabalhador humilde, da população pobre que foi expulsa, removida dos morros e cortiços do centro e realocada em áreas isoladas da Baixada e da Zona Norte. Tanto que nunca existiu trem para a Zona Sul. Quando se resolve que a Zona Sul vai ser dos ricos e a Zona Norte e subúrbio dos pobres, você tem uma diferenciação de transporte brutal. No contexto dessa baldeação forçada, surge uma nova cultura e uma nova geografia tão marcadas pela presença dos trilhos que a gente fica até em dúvida. Foi o trem que moldou o subúrbio ou foi o subúrbio que moldou o trem? Por exemplo, o samba, né? A gente fala estação primeira, né? Estação primeira porque é a primeira estação de trem depois da Central do Brasil, enfim. Então, como a gente vai pensar, o trem foi um elemento importantíssimo. Em 1896, os trens suburbanos transportavam pouco mais de 5 milhões de passageiros por ano. Em 1910, época das remoções, esse número saltou para quase 24 milhões. Primeiro, os subúrbios da Central, né? Você tem Meia, Madureira, Cascadura, até chegar basicamente em Realengo e tal, em Teodoro, e depois Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Nesse momento que ainda é uma região muito rural. E a linha da Leopoldina, que vai te dar Olaria, Ramos, Penha. Então, primeiro é essa linha da Central, que é a linha do café. É a Estrada de Ferro Pedro II. Essa que vai levar mesmo os operários e que vai dar o vetor industrial. Um sistema que se viu obrigado a crescer de forma acelerada, mas que sempre deixou muito a dever em questões como conforto e segurança. E o maior trabalho do carioca é chegar ao seu trabalho. Sabe Deus o sacrifício da viagem de ida ou de volta. E não adianta nada ficar nervoso. Paciência, meu amigo. Viagens assim, quase suicidas, são contingências que o carioca tem de enfrentar. Mas por que é que tem que ser assim? Será que não tem um jeito de fazer o trem melhorar? Tem que ter. Me dava fobia, desmaiava direto no trem, porque era muito lotado, muito cheio. Então, às vezes, eu fazia isso, de pegar 5,5 trem para ir para Belfor Roxo, para tentar voltar sentada ou tentar me encostar na parede, colocar a mochila na minha frente, porque tinha um negócio da superlotação que facilitava, inclusive, assédio dentro do transporte. Claro que o desconforto incomoda, mas o que machuca mesmo a Rafaela é pensar que a prima dela, a estudante Joana Bonifácio, que tinha apenas 19 anos, morreu por causa de um acidente que poderia ter sido evitado. Joana estava indo no dia 24 de abril para a universidade, foi entrar no trem, botou o pé na composição, a porta fechou, prendeu o pé da Joana, arrastou ela por mais de 20 metros, deixou o corpo dela estirado na linha do trem por mais de 8 horas. Em 2021, a Rafaela criou um projeto chamado Observatório dos Trens, para mapear os problemas do sistema e propor soluções. Você acha que isso aconteceria em General Osório? Isso nunca aconteceria em General Osório. Então eu comecei a olhar e pesquisar os trens e mobilidade urbana para lutar por verdade, por justiça, por memória. E pensar que antigamente dava para embarcar na Central do Brasil e viajar confortavelmente até São Paulo. Na década de 1960, esse era o ramal mais lucrativo da rede ferroviária federal, que depois passou a se chamar Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. Quebra-quebra nos subúrbios do Rio hoje cedo. O primeiro foi às 7h30 da manhã na estação de Lucas. O trem que ia de Guapimirim para Barão de Mauá estava atrasado e os passageiros revoltados começaram a quebrar a cabine do maquinista. Mais de 50 policiais da Polícia Militar tentaram evitar o tumulto. Na confusão, um dos passageiros do trem, Salustiano do Nascimento, levou um tiro na barriga. Resolver todos os problemas da CBTU a curto prazo é uma missão humanamente impossível.
nós estaremos resolvendo a curto prazo os problemas mais urgentes, seguindo uma linha de absoluta prioridade entre eles. A viagem começou em Japeri às 5 horas da manhã. Já na saída não havia mais lugares para sentar. 2 estações foram suficientes para lotar o trem. Não havia luz nos vagões, o que facilita muito o assalto. Péssimo, sempre atrasado. Em 1994, a operação dos trens foi transferida para o governo do estado, que criou a Flumitrens. 4 anos depois, em 1998, o serviço foi privatizado e a Supervia assumiu a concessão. A Companhia de Trens Urbanos do Rio de Janeiro foi transferida oficialmente para as mãos de empresários brasileiros e espanhóis. Vão ser 25 anos de concessão. Nós vamos ter possibilidade de expandir o sistema de transporte e realizá-lo com a eficiência que, se o Estado fosse gerente, não poderia fazê-lo. Para o usuário, fica a esperança de que a realidade mude e que cenas como estas não voltem a acontecer. O transporte dos trens era federal até recentemente. Rede Ferroviária, REFEFESA, Rede Ferroviária Federal SA, né? Depois veio Flumitrens, etc. e tal. Então você tem uma certa bagunça, desorganização completa nesse sistema, e acho que esse é o grande problema que temos, é não ter um sistema, mas sim um somatório de linhas, de modos, de tudo, de horários. Essa política de transporte é que deve unir as 3 esferas de governo, União, Estado e município, para buscar uma solução. Se não for em 10 anos, que é possível, que seja em 15. Os agentes aqui da estação de Madureira estavam tentando fechar as portas do trem quando começaram a agredir os passageiros, dando socos, pontapés e até chicotada, Edmilson, com um chicote improvisado aqui, segundo alguns passageiros me informaram. Não há espaço nem para se movimentar. Mesmo assim, mais passageiros continuam se espremendo para poder embarcar. A viagem de Queimados até a central pelo ramal de Japeri levou 1h30. Recentemente, a Supervia foi comprada por um conglomerado japonês e a concessão prorrogada até 2048. O serviço tem mais 25 anos pela frente para entrar na linha. Mas como? Qual será o caminho? Então, ele precisa ser entendido como o transporte prioritário, precisa ser requalificado. Quando a gente olha para os países desenvolvidos, o transporte sobre trilhos é o transporte majoritário. E aqui no Brasil o que se faz é a inversão dessa lógica. Se investe no transporte rodoviário, que é mais caro, mais poluente e menos eficiente. A Supervia afirmou que o serviço passou por uma melhoria nessa década, que opera com trens com ar-condicionado e aumentou a tecnologia na operação e manutenção. Explicou ainda que teve uma perda de quase R$1 bilhão por causa da queda de passageiros na pandemia, mas que mesmo assim busca melhorar o sistema de trens junto com o governo do estado. Sobre a Joana Bonifácio, que morreu arrastada na linha do trem, a Supervia lamentou o ocorrido e informou que o caso foi arquivado pelo Ministério Público em 2019 por falta de provas. Disse, por fim, que a Joana caiu porque não respeitou avisos sonoros de fechamento de portas e tentou entrar de forma indevida num trem em movimento. E que prestou socorro na mesma hora, o que a prima dela diz que não é verdade. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana explicou que acompanha os prazos de um acordo feito em agosto do ano passado para que haja investimentos em pontos problemáticos da operação e que há reuniões a cada 15 dias com a Supervia para acompanhar os avanços. E a AGETRANSP disse que acompanha os problemas nos trens e o contrato de concessão e que abriu um processo para avaliar os atrasos. Afirmou também que a Supervia tem atendido às reivindicações e exigências e, quando isso não ocorre, a empresa pode ser punida. E o RJ1 exibe essa semana uma série de 5 reportagens especiais sobre a história da mobilidade no estado do Rio. A gente quer entender e explicar também como a situação de precariedade tomou conta dos meios de transporte aqui, né?
Como que a população historicamente sofre para se deslocar na capital, também nos outros municípios, há muito tempo. Hoje a gente embarca nos bondes e nos ônibus. E em todo esse tempo, o que será que mudou, hein? E o que continua bem parecido? A reportagem é do Danilo Vieira, do Pedro Assir, do Felipe Azevedo, do Maurício Souza e do Felipe Magalhães. Eles eram abertos, simpáticos, acolhedores. Carregavam consigo o espírito da cidade que ajudaram a construir. Uma cidade que, em nome do progresso, decidiu asfaltar a sua história e esquecer o seu passado. Isso aqui foi o que restou de uma antiga linha de bonde que começava lá no centro da cidade, passava aqui pelo bairro da Usina e subia na direção do Alto da Boa Vista. É a coisa mais legal, você não tinha nada fechado, né? Era tudo aberto e você às vezes fugia do cara que cobrava passagem, né? Que você ia no estribo. O bonde, para mim, é o guia principal da expansão da cidade. Até porque tinha bonde levando e trazendo gente por toda a parte. Nenhum outro lugar no mundo tinha uma frota tão grande de bondes abertos como o Rio de Janeiro. São milhões de passageiros por dia levados por bonde, né? E em condições também muito precárias. Você vê que na hora do rush, todo mundo está pendurado. A gente tem uma noção um pouco romantizada desse transporte, mas já era muito ruim, muito precário, né? E se já não estava bom, piorou quando a cidade perdeu a condição de capital federal e virou estado da Guanabara. E aí teve uma época lá pelos idos dos anos 60 que houve um governador, Carlos Lacerda, e foi a época da indústria automobilística. E era muito desconfortável, porque os trilhos passavam nas vias, nas ruas. Aí o que você faz? Você tampa os trilhos com asfalto. Pronto. E assim foi feito. O Rio de Janeiro cresceu alegre. Seu povo, transformado num só personagem, ganhou o simpático apelido de Carioca. O carioca é um tipo crédulo e, ao mesmo tempo, desconfiado. No intervalo de 4 anos, todas as linhas de bonde foram desativadas. Zona Sul, Zona Norte, Ilha, Jacarepaguá, Campo Grande, Centro. Só a de Santa Teresa sobreviveu. Aí são substituídos, para manter a mesma estrutura, pelos trólebus, os bondes elétricos, né? Que usam a mesma estrutura, mas têm mobilidade, porque não andam no trilho. Então usavam a linha chamados chifrudos, né? O carioca apelidou logo de chifrudos, que tinham aquela coisa e ainda tinha problema, porque às vezes caía aquilo, então o cara tinha que parar e ligar de novo. Mas por falta de espaço na rua e a míngua de recursos, vou desaparecendo de nossas cidades antes que outros meios de transporte me substituam. Mas como a operação era muito cara e complexa, os ônibus elétricos saíram de circulação em 1971. A pista então ficou livre para os lotações, pequenos ônibus que já eram bem conhecidos da população. E era ótimo, eram 20 pessoas só sentados, o motorista cobrava, tinha um dinheiro aqui assim, botava o dinheiro assim, dirigia com aquele, assim, um leque de notas. Depois as lotações viraram, a quantidade de lotações foi aumentando, o número de pessoas foi aumentando, a demanda, e aí o governo resolveu grupar por áreas as lotações para poder criar umas regras. E pelas novas regras, as pequenas lotações deveriam dar lugar aos ônibus maiores com capacidade para levar mais gente. As linhas se fundiram e formaram as empresas de ônibus, que 60 anos depois seguem operando de forma bastante parecida. A senhora está vindo de que bairro? Três Corações. Está muito difícil chegar até aqui? Claro que está. Por quê? Daqui é que é pior lá para baixo, que aqui tem muita condição, São José. É mais fácil para apanhar um ônibus aqui na rodoviária? É mais fácil do que lá. O Tinguá não tem ônibus, é horrível. O que está acontecendo aqui? Aí o tumulto, não tem trem aqui. Aí o tumulto. Tá vendo? 4 horas da
não consegue. Não tá Não tem organização nenhuma. Nenhuma, bagunça. Pontos sem estrutura, fila, demora, tumulto nos terminais. A revolta de ontem e a revolta de hoje são muito parecidas. Só o que não passa é a agonia de ser passageiro. Estão indo para onde? Jardim América. Só serve o 342 e até agora nada. E sempre quando a gente pega é um caos, porque sempre entra algum bandido dentro do ônibus para assaltar no meio da Avenida Brasil. Uma vergonha que eu tô aqui, o ônibus que eu pego demora 1h30, 2 horas para passar. As linhas já não são compatíveis com as necessidades. A frota não é compatível com a quantidade necessária. A qualidade da frota não é compatível com o mínimo necessário. Não são fiscalizados, não é exigido nada. Basta olhar a calamidade que tomou conta do BRT ao longo dos últimos anos. Mas você lembra no início qual era a promessa? Nem faz tanto tempo assim. Durante a inauguração, também foi apresentado o modelo do ônibus que vai circular pela Via Expressa. O prefeito Eduardo Paes entrou nele. O ônibus tem ar-condicionado e capacidade para 160 passageiros, sentados e em pé. Centenas de pessoas saíram de casa num feriado e pegaram um ônibus. E elas não queriam ir a lugar nenhum, não. Queriam só andar no ônibus. Normal, conhecer o BRT. Ficar em casa com chuva, não, né? Melhor vir ver como é que é. E pensar que inventaram até um apelido, que obviamente não pegou. Dona Ângela veio até aqui só para passear de BRT. E depois de fazer todo o trajeto, acha que o novo sistema merece o apelido de ligeirão. Vim para conhecer e gostei, tá aprovado. Depois que o sistema entrou em colapso, a prefeitura revogou o contrato da concessionária e criou uma empresa de transporte para operar o BRT, a Mob Rio. Eram 350 mil, hoje em dia são 250. Né? A frota do Rio de Janeiro, a gente tem de ônibus convencionais mais ou menos uns 3 mil e poucos carros, deveria ser muito mais, a gente teve uma queda de frota muito grande. E no BRT, hoje a gente está com uns 200 ônibus rodando, mas a nova frota está chegando e aí a gente vai chegar a 561. É claro que o aumento da frota vai trazer mais conforto para os passageiros do BRT, mas não resolve a equação dos transportes na cidade, muito menos na região metropolitana. Você precisa, primeiro, colocar o sistema de transporte adequado para aquela quantidade de passageiros. Não adianta você botar um micro-ônibus se no lugar você precisa de um articulado. Não adianta você botar um articulado se naquele eixo você precisa de um biarticulado ou de um VLT ou de um metrô. Esse é o grande problema. Os ônibus eles têm que alimentar alguma coisa. Agora, mais uma vez, eu reitero, eu acho que não é planejamento do metrô, do VLT, dos ônibus, do BRT. Ou se entende o sistema como sistema, onde todo mundo tem que conversar com todo mundo, não é? E não competir, mas, pelo contrário, integrar e pensar nisso. O metrô, o metropolitano, será que está cumprindo o seu papel ou será que os planos para ele também se perderam? A gente retoma essa conversa amanhã. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana informou que busca entender as demandas e pensar em estratégias junto com o DETRO, que fiscaliza o transporte intermunicipal. A CEMOV, Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio, afirmou que trabalha para melhorar a qualidade do transporte coletivo e que acredita no diálogo com o Estado para recuperar o setor que, segundo as empresas, ainda está afetado pela pandemia. Além da entrevista da secretária municipal de Transportes, na reportagem, a Prefeitura do Rio informou que assinou no fim do ano passado o contrato de concessão da bilhetagem digital, o que vai permitir com que a demanda seja sempre monitorada nos serviços de transporte. No BRT, vai ser primeiro, até o meio do ano. Nos ônibus, vans e VLTs em 2024. Já a concessão do BRT será licitada também no primeiro semestre deste ano.
Já o Rio Ônibus disse que conversa com a prefeitura para tentar resolver os problemas nas linhas municipais e afirmou que o envelhecimento da frota influencia na qualidade dos serviços. E ainda sobre a reclamação da passageira do 342 de que sempre há assaltos na Avenida Brasil, a PM informou que os batalhões da área fazem abordagens e revistas nos ônibus. Ao longo dessa semana, a gente exibe uma série de reportagens especiais sobre a história da mobilidade urbana no estado. E hoje a gente vai embarcar no metrô e levanta uma questão: por que não temos mais estações? Faz sentido priorizar o transporte rodoviário com tanta gente para se deslocar? Essa série é feita pelos jornalistas Danilo Vieira, Pedro Assir, Felipe Azevedo, Maurício Souza, Jenner Neves e Felipe Magalhães. Num período de 15 anos, tudo aconteceu. O Rio de Janeiro perdeu o status de capital, virou estado da Guanabara e passou por um intenso processo de obras que mudou a cara e o jeito da cidade. A Guanabara prepara-se para apresentar belo e festivo aspecto para o seu 4º centenário. Na Praça Paris, os melhoramentos já se fazem notar com as novas pontes para pedestres, ultramoderno projeto arquitetônico que acentua a grandiosidade da perspectiva urbana na obra do aterro. Aterros, viadutos, túneis. É desse tempo, por exemplo, o começo da construção do Rebouças e do elevado Paulo de Fronten. Ele facilitou a vida de quem queria ir da Zona Norte para a Zona Sul, que antigamente todos os deslocamentos passavam obrigatoriamente pelo centro da cidade. Com isso, o centro era super congestionado. E não tinha nenhuma linha de ônibus pelo túnel, porque não queriam que passasse ônibus pelo túnel naquela época. O transporte coletivo, não era assim muito privilegiado. A obra foi construída em estrutura mista, tendo sido utilizadas 22 mil toneladas de aço estrutural resistente à corrosão e à tensão. O Rio de Janeiro, em sua ânsia de crescimento, está encontrando um bom respaldo nas grandes obras públicas planejadas e executadas em tempo mínimo. A prioridade era o motorista e o seu automóvel. Uma nova frota para uma nova cidade que se expandia na direção da Zona Oeste. O governador Chagas Freitas fez hoje a inspeção final da estrada Lagoa Barra. A obra levou 1 ano e meio para ser concluída. Foram gastos 1 bilhão e 100 milhões de cruzeiros. Cerca de 500 operários trabalharam na construção da estrada, de 1 quilômetro e 300 metros. Eu vim fazer a inspeção final, porque vamos inaugurá-la no dia 22, com a presença do senhor presidente da República. A nova ligação acelerou a ocupação da Barra da Tijuca, que até então não passava de uma região pantanosa e distante. A autoestrada Lagoa Barra ficará pronta no final do ano. A inauguração deve ser antecipada em 6 meses. Você imaginar um bairro pensado, refletido, planejado, ele poderia muito bem ter sido pensado com uma linha de metrô, uma linha de trem, algo já pensado desde o início, que fosse norteador, como os trens anteriormente tiveram um papel muito mais indutor no crescimento. Mas então grande parte dos investimentos, a partir dos anos 50, mas sobretudo dos anos 60, como eu falei, Lagoa Barra, as grandes linhas, a perimetral, os grandes viadutos, eles tiveram como excelência a questão rodoviária e com impacto urbano muito grande. A Barra da Tijuca é hoje um dos bairros nobres do Rio. Mas apesar disso, problemas de infraestrutura não faltam. No dia que chove, então, ninguém pode, tem gente que não pode nem sair na rua. São poucos os sinais luminosos e quase não tem placas que indiquem o sentido do trânsito nos cruzamentos. Em 1975, o estado da Guanabara chega ao fim. A cidade do Rio se funde ao estado do Rio. O novo governo assume anunciando que o metrô, que tinha começado a ser feito 5 anos antes e estava com a obra completamente atrasada, seria o grande marco dessa fusão. O presidente Ernesto Geisel, acompanhado do governador Faria Lima e do engenheiro Noel de Almeida, presidente do Metropolitano, é alvo de espontânea manifestação. O carioca exulta com a abertura da nova rua uruguaiana. Cabe ao presidente Geisel inaugurar a estação Cinelândia do metrô, cujo primeiro trecho da linha 1, Tijuca-Botafogo, prevê circulação de composições a cada minuto e meio. O metrô foi oficialmente inaugurado em 1979. Abriu as portas sem cobrar passagem.
mas por pouco tempo. Não é mais de graça. A experiência de deixar o povo andar sem pagar nada acabou hoje. Agora, a passagem custa 4 cruzeiros. O que você acha do preço da passagem? É razoável, né? Não é nada caro nem barato. É o preço justo. A cidade ganhava um novo transporte público. Talvez nem tão público assim. Nem todo mundo está podendo andar em seus trens. A portaria que proíbe pessoas doentes, mal vestidas e até mesmo portando radinhos de pilha de andar no metrô está criando polêmica na cidade. Ele vai te devolver o dinheiro, tá? Por quê? O metrô não é permitido entrar, só tá descalço, só tá sem... não tá bem arrumado, tá? O traçado do metrô é um capítulo à parte. Os urbanistas dizem que havia bons projetos para muitas linhas, mas pouca coisa acabou saindo do papel. A linha 1 ia da Tijuca a Ipanema. E havia depois um prolongamento da Tijuca para o Meier, por exemplo. Então, isso dava uma alteração interessante, porque começa a criar uma estrutura transversal na cidade. A linha 2 era mais interessante ainda, ela se cruzava no Estácio, vinha pela Lapa e saía na Praça 15. Pronta, portanto, ou para entrar debaixo d'água ou para levar gente para um outro modal, que seriam as barcas. A linha 2 do metrô não é subterrânea. A obra é mais barata do que a da linha 1, mas nem isso garantiu a conclusão do projeto. Do projeto original, só o trecho entre o Estácio e Maria da Graça está funcionando. A gente tem um metrô, que a gente tem a linha 2 e depois a gente vai para a linha 4, né? Tudo é meio gambiarra. A linha 3 é a linha São Gonçalo-Niterói. Por causa da falta de investimentos, o número de passageiros diminuiu em 20% nos últimos anos. Atualmente, são 450 mil passageiros por dia. A linha 4 vem pelo Centro Botafogo, Humaitá, Jardim Botânico, Barra da Tijuca. Essa é a linha 4 original. Esse eixo importantíssimo. Imagina só o metrô, um metropolitano chegando numa ponta a São João de Meriti, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, na Baixada. Eu moro em Nova Iguaçu, eu gostaria muito que o metrô chegasse lá antes de eu morrer, porque valeria muito a pena. Em outra ponta, cruzando a Bahia até Itaboraí. No centro da cidade, passando por Lapa e Cruz Vermelha. Na Zona Norte, cruzando o maciço da Tijuca e ligando a usina à Gávea. Ou descendo por Irajá e passando por Madureira, Taquara e Cidade de Deus. Projetos que se perderam no caminho de promessas nunca cumpridas. E a linha 5 ligava não só os aeroportos, mas também as barcas. O futuro do metrô, como o nome está dizendo, é se tornar metropolitano. Se ele continuar sendo um trenzinho carioca, que acaba na Pavuna ou que termina no Jardim Oceânico, o raio do metrô não chegou nem no terminal de transportes Alvorada. O nome está dizendo Terminal Alvorada. O trem não chegou até lá, eu tenho que saltar, pegar um BRT. Percebe? Quer dizer, o metrô tem que ser pensado metropolitanamente. Nos anos 90, outras duas linhas importantes saíram do papel, mas não tinham trilhos nem metrô. Primeiro foi a linha vermelha, concluída em 1994. 3 anos depois, a linha amarela. Faltam 11 passarelas, as que estão aqui ainda são provisórias, pelo menos 3 acessos à linha amarela ainda estão fechados e a sinalização não está completa. Mesmo assim, a inauguração dos últimos 4 quilômetros da linha foi comemorada com champanhe. Vias expressas e linhas de metrô são patrimônios importantes da infraestrutura de qualquer cidade. E, segundo urbanistas, deveriam orientar seu crescimento, mas nem sempre é o que acontece no Rio, que hoje se expande em direção à Zona Oeste, deixando para trás todo o potencial instalado na Zona Norte. A cidade do Rio de Janeiro, especialmente nos últimos 20 anos, ela cresce de uma maneira muito intensa na parte extrema da Barra da Tijuca, Recreio, Vargens e na região de Campo Grande, que é atendida por um ramal ferroviário, mas é já o ponto final desse ramal, em detrimento da Zona Norte, que é a área de planejamento 3, que tem uma super oferta de transporte de alta capacidade. Eu chego a 4, 5 horas da manhã para poder dar tempo de eu estar aqui às 9. Mas os empregos estão concentrados também na Zona Norte. Então não faz o menor sentido a gente possibilitar o adensamento em regiões que não têm transporte público e que não têm empregos. Ao passo que as regiões que têm empregos, centro e Zona Norte, a gente não consegue desenvolver bem.
Em uma comparação com outros 14 sistemas de metrôs do mundo, o Rio aparece em último lugar. Nós temos o pior índice de quilômetros por número de habitantes. Só para a gente ter uma noção, nos últimos 5 anos, enquanto o metrô de São Paulo inaugurou 21 novas estações e aumentou o sistema em quase 27 quilômetros, o Rio ficou parado, não teve nenhuma nova estação, linha ou aumento de quilômetros para atender a população. E detalhe, hein? As linhas do metrô de lá já têm quase o dobro de quilômetros do metrô daqui. O governo do estado é o responsável pela expansão da rede de metrô e pelo planejamento das conexões desse tipo de transporte com os demais. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana afirmou que está debruçada sobre os desafios que envolvem a reestruturação da mobilidade e que novas expansões do metrô estão em discussão, mas não explicou que expansões seriam essas. Nem deu prazo para acontecer. Disse ainda que tem o projeto do metrô leve para a Baixada, que é uma espécie de VLT e vai se integrar ao metrô do Rio, mas também não deu prazo. Para São Gonçalo, a Secretaria prometeu corredores BRS. Apesar disso, não respondeu sobre as linhas inacabadas para a Baixada, nem para a Zona Oeste. Sobre a Estação da Gávea, informou que atua para obedecer determinações judiciais e retomar a obra. E que, em dezembro, firmou um acordo para novos investimentos no sistema. Tudo muito vago. E o RJ1 exibiu, ao longo dessa semana, uma série de 5 reportagens especiais sobre a história da mobilidade no estado. Nós viajamos para o passado dos trens, das barcas, ônibus, metrô e VLT para entender quando começou o sofrimento da população para se deslocar pela capital, pelos outros municípios também. Hoje, no último episódio, nós falamos sobre o custo dos transportes e sobre o acesso a eles como um direito do cidadão. Será que com tanto atraso ainda tem jeito? Quais são as soluções que os especialistas no assunto propõem? Essa série foi feita pelos jornalistas Danilo Vieira, Pedro Assir, Felipe Azevedo, Maurício Souza, Jenner Neves e Felipe Magalhães. São direitos constitucionais de todo cidadão. Saúde, alimentação, trabalho, moradia e, desde 2015, transporte. Mas quanto custa ao cidadão carioca exercer esse direito? Não tem condições de pagar R$ 4,30 numa passagem. Para essa má qualidade, eu acho que é muito caro. Ela seria um preço justo se ele passasse a contento, se ele nos servisse. Mas como não nos serve, então para mim é absurdo. Semana passada, o valor da passagem subiu R$ 4,30. Você sabe quanto o transporte representa no orçamento de quem está apertado de grana? Muitas famílias, sobretudo nas periferias da metrópole, assim, gastam mais de 1/3 da sua renda mensal, né? Então, 30%, 33% no transporte. Vou andando daqui na Central, porque já gasto passagem. Se eu pegar o VLT, não tem como, gasta muito a passagem. E o metrô? Nem tem como. Chegamos a um ponto importante dessa história, que é o da relação que existe entre o custo do serviço, combustível, mão de obra, manutenção dos veículos e o preço da tarifa que é paga pelo passageiro. Como se chegar a um equilíbrio? A empresa calcula o custo de diesel, lubrificante, motorista, pneu, etc. Quantas viagens ela faz, divide pela quantidade média de passageiro que ela transporta, dá um valor médio para o passageiro que eles chamam de tarifa. Isso tem um modelo antigo, ultrapassado, dos anos 60, tem mais de 50 anos, portanto. É muito dinheiro para um serviço que não tem tanta qualidade? Claro que é. Tem que ter uma média. E essa média tem que, além de tudo, ser compatível com o nível socioeconômico da população que está sendo servida por aquele sistema de transporte. Quem estuda mobilidade urbana diz que esse modelo de cobrança por passageiro, além de ultrapassado, acaba provocando a superlotação do sistema. Você vai em pé mesmo de gravata no meio desse pessoal quase nu, como é que você se sente? É o jeito, me sinto um brasileiro no meio de todos. O ônibus acaba ficando completamente lotado e entre uma curva e outra acaba sempre tendo uma batucada para animar a moçada. Estou aqui desde 4h30. Desde 4h30, já é 5 e tanta já. E até uma hora dessa ainda não tem carro. Quanto tempo você fica na fila? Às vezes até uma hora a gente fica aqui na fila. 1 hora, 40 minutos, 1h30, depende. Se a empresa desmobiliza
retira ônibus de circulação, vai ter mais gente no ponto esperando aquele ônibus, ele vai colocar mais gente dentro do ônibus, ele vai economizar na operação e vai arrecadar mais dinheiro, porque hoje o que subsidia o transporte é majoritariamente o custo da passagem. Todo dia aqui, o ônibus 007, que é pequenininho, passa também lotado, não consegue pegar. Um horror isso aqui. Mas como saber se a tarifa é justa quando não se sabe quanto custa o serviço? Existe, de fato, uma caixa preta nos transportes? Existe, né? A Secretaria não tinha dados de quantas pessoas catracam em cada linha por hora na cidade. Como a gente não tem informações sobre o saldo nos cartões das pessoas. Esse dinheiro é dos cidadãos e a gente não tem essa informação. Então o que a gente quer é que a bilhetagem seja considerada um serviço público e que seja controlado diretamente pelo município. Outra mudança negociada pela Prefeitura é o cálculo do custo do serviço, que era feito por passageiro e passa a ser por quilômetro rodado. Primeiro você tem que pensar como sistema. E aí você vai ver o custo do sistema. O custo do sistema é por quilômetro, que não é por passageiro. Eu brinco sempre quando eu acendo a luz da minha casa, eu não pago mais porque tem mais gente na sala. Vai para onde, geralmente? Normalmente de São Gonçalo para Ilha do Fundão ou de aqui do Largo do Machado para São Gonçalo. Olha, tá quase R$10 no dinheiro e no cartão saiu de 55. Mas absurdo o preço que a gente paga pela péssima qualidade. Você como passageiro se sente como? Indignado, cansado e atrasado. O papel do poder público é fundamental, seja planejando, fiscalizando ou até mesmo financiando o sistema quando necessário para que o custo dele seja socialmente justo. Aqui na cidade do Rio, por exemplo, a estimativa é que sem o subsídio da prefeitura, a passagem do ônibus custasse R$ 5,80. A política de subsídios da prefeitura entrou em vigor em junho do ano passado. Todas as grandes cidades do mundo subsidiam suas operações de transporte. Então a gente não pode achar que o Rio de Janeiro vai ser tão diferente. Se as pessoas não conseguem dividir entre elas o preço da produção dessa oferta, alguém tem que ajudar a pagar isso. E aí vale o subsídio. Desde que o sistema seja monitorado permanentemente. Agora, como é que a gente faz para pensar em subsídio e integração de tarifa do sistema? Ônibus com trem, com metrô, com barca. Se o sistema não tem integração? A integração mesmo no aspecto de mobilidade urbana, segura, confortável, etc., ela passa por 4 tipos de integração. Integração, primeiro, operacional. Os horários têm que falar. Não adianta um metrô partir de 5 em 5 minutos se os ônibus chegam de hora em hora. O que é integração física? É você poder mudar de um modo para o outro de uma forma confortável e segura. Quando a gente pega o BRT em Deodoro, é bem catastrófica a integração que ele faz com o trem, enfim. Essas questões, fisicamente, elas tinham que ser mais bem pensadas, mas elas são muito simbólicas do fato que são empresas diferentes, e que eu tenho a impressão, em algumas dimensões, que mais do que integrar, elas estão disputando o mesmo cliente, né? E não pensando em termos de usuário. Terceiro ponto, integração tarifária. Tem que ser viável economicamente, usar todos os modos de uma forma que garanta o equilíbrio econômico de todos os modos. Se eu quiser construir uma tarifa que seja realmente única, com o mesmo valor, que seria o lógico, eu tenho que botar trem, metrô, barca, BRT, bonde. A gente tem que sentar e a gente tem que ter uma caixa comum e uma governança, né, e uma transparência de gerenciar esses valores de maneira equânime, né? E a quarta integração importantíssima é a institucional. Os órgãos têm que se falar. Cada sistema desse é operado por um órgão diferente, é fiscalizado por um órgão diferente. O metrô é estadual, é uma concessão estadual, dentro da cidade do Rio de Janeiro. O VLT é municipal, dentro do Rio de Janeiro. Aí você tem as linhas municipais da cidade do Rio de Janeiro e tem as linhas intermunicipais do estado. E tem as linhas municipais dos outros municípios. Europa, França e Bahia. Uma porção de coisa misturada que não se falam. Então você tem que integrar esta lógica. Quer dizer, o porquê que o município não participa
dos investimentos e da tomada de decisão nas linhas do metrô e dos trens? Eu acho, na verdade, que a gente precisa de uma coordenação federal nesse sentido. Porque eu acho que a gente está tentando mudar o sistema de transporte, né? Então, eu acho que é importante o marco legal do transporte público, que eu acho que o governo federal deve tocar isso, para dar toda uma segurança jurídica para que todo mundo possa fazer essas mudanças de forma conjunta, coordenada, né? E com mais facilidade. Mais planejamento, mais integração, mais eficiência. Tudo isso é necessário, bem-vindo, mas leva tempo. E o povo carioca, que já está cansado de sofrer, também não aguenta mais esperar. Promessa, promessa. Vou fazer e nunca que faz. A gente precisa da solução para agora, não é para daqui a algum tempo. Eu tenho que trabalhar agora, eu tenho que sustentar minha família agora, não é daqui a algum tempo. Que o transporte precisa ser barato, bom, seguro e limpo. Quer dizer, ele precisa ser acessível, ter preços acessíveis, inclusive orientado por uma tarifa social e com gratuidade. Ele precisa ser bom porque precisa ter a oferta garantida para as pessoas que querem se deslocar. Ele precisa ser seguro porque é isso, tem muitos óbitos, tem muitas lesões. E precisa ser limpo, Danilo. Aí a palavra limpo quer dizer livre de corrupção, livre de superlotação. Sobre a entrevista com a secretária municipal de transportes, Maína Celidônio, o Rio Ônibus afirmou que todos os dados sobre a operação dos ônibus são encaminhados para a Secretaria Municipal de Transportes e que existe um diálogo constante entre as empresas e a secretaria para melhorar o atendimento aos cariocas. O Riocard disse que manda os dados da bilhetagem tanto para a prefeitura quanto para o estado, como uma rotina, e que ambos têm acesso aos números de passageiros, à arrecadação e outros dados com total transparência ao poder público, aos órgãos de controle e à população. A CEMOV, Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, explicou que os valores das tarifas intermunicipais são atribuição exclusiva do Estado e que o preço leva em conta os gastos para a operação, como combustível, pneus, salário dos motoristas e outros. Informou ainda que as tarifas são diferentes porque dependem dos custos que cada linha tem para funcionar. Por fim, que com o bilhete único intermunicipal, o preço para o passageiro é de R$ 8,55 para 2 viagens seguidas. O Detro afirmou o mesmo sobre o cálculo do valor das tarifas e que cada linha tem um preço para que a operação seja viável. Explicou também que foram 3 anos sem aumento e com alta de custos de operação, por isso aumentou em até 10% o preço das passagens intermunicipais em março do ano passado, um valor menor do que seria o ideal, segundo estudos do governo. Por fim, concluiu que tem uma ouvidoria para receber sugestões e reclamações.